Olá, turma, bom dia. Tudo bem? No momento eu não vou estar entregando o cenário, eu vou estar entregando uma cortina preta e uma outra cortina preta e esse vão da minha janela, essa coisa horrorosa aqui. No momento que a gente tá tendo, eu estou sem muita criatividade, e aí, como vocês podem ver, eu também vou estar entregando muitas sombras, porque tem uma luz aqui e eu ainda não sei mexer com isso aqui. E ó, como eu fico, tá vendo? Eu ainda não sei mexer com isso aqui. Talvez eu mude pro cenário que é onde a gente fique se olhando pelo espelho, ou do espelho para cá, onde tem o PC, ou um fundo todo branco. Eu vou organizar isso melhor pra gente poder, né? Mas no momento eu não vou poder estar fazendo muito. Eu vou também usar o microfone de um jeito diferente dessa vez, onde eu fiquei com ele assim, e agora eu vou tentar deixar ele assim pra ver como é que sai, pra ver se eu vou ter que falar mais alto ou mais baixo. Mas vocês não sabem. O tema de hoje, ou talvez vocês saibam porque vocês tenham visto o título desse vídeo, a gente vai falar sobre paciência. Então, para todas essas coisas aqui, eu vou pedir já a paciência de vocês e a minha também para poder encontrar um jeito legal que a gente possa melhorar essa estética, né? Nem sempre tão sombria assim. Né? Espero que vocês continuem me acompanhando ao decorrer dessa saga. E bom, uma vez um sábio psicólogo disse que é necessário ter paciência para ter paciência. Faz total sentido. Ser paciente, na verdade, é uma coisa muito voluntária. Não é uma coisa que está fora do nosso alcance ou é abstrato. Você escolhe ser paciente ou não. E, obviamente, vou estar com a minha cola aqui, como sempre. E vocês não sabem, mas eu precisei ter muita paciência para poder ver todos esses vídeos, para poder falar sobre o tema para vocês. Eu fui colhendo algumas dicas convencionais do que as pessoas fazem para ser mais paciente. E, no final do vídeo, eu vou pontuar para vocês também o que eu faço com dicas não muito convencionais para ser uma pessoa um pouco mais paciente. Começando com a dica número 1, aqui está escrito: confronte seus pensamentos com vários pontos de vista diferentes. Aqui ele está trazendo um conceito mais relacional, seja você com a sua família, ou você com os seus amigos, ou alguém com um desconhecido. É necessário que a gente enxergue as coisas de uma maneira um pouco diferente. Às vezes, por sermos pessoas de pavio curto ou estarmos realmente estressados, a gente acaba sendo uma pessoa muito reativa. Então, o que faz pra gente, a gente não para e pensa nas consequências. A gente já vai lá e retruca, a gente já vai lá e parte pra cima, a gente já vai lá e bate, a gente já vai lá e xinga. E essa não é uma coisa boa. Ele traz, na verdade, o ponto onde a gente tem que olhar o que a pessoa fez pra gente de uma maneira um pouco diferente. Talvez ela realmente não tenha feito aquilo que ela fez com você de uma maneira proposital. Talvez, na verdade, ela realmente tenha sido muito proposital com o que ela fez com você. Ou, na verdade, ele fala sobre aquela pessoa que chama a sua atenção diversas vezes. Talvez ela estar te chamando diversas vezes a atenção, o culpado seja você. Talvez não é ela que esteja realmente te perseguindo, talvez o inconveniente seja você. Então ele fala pra gente olhar, antes da gente tomar alguma atitude, a gente olhar pra uma perspectiva diferente, entendeu? Um ponto para sermos pessoas mais pacientes, né? É isso que nós queremos nesse canal, né? Agora vamos pra dica 2, o que eu sempre falo, cuidar da saúde. Sabe quando você tá com muita fome ou quando você tá com sono e você tá estressado e, enfim, você acaba às vezes se tornando uma pessoa inconveniente ou falando coisas que você se arrepende no futuro? Um exemplo muito claro é da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa completamente diferente, tá? Minha mãe tem 55 anos agora, mas a minha mãe teve a sua época onde ela era uma adolescente inconveniente, alguém muito briguenta. Até os seus 20 e poucos anos ela continuou sendo essa pessoa bem Chernobyl e bem radioativa. Então pode ser que vocês odiariam, assim como eu disse pra ela mesmo que eu não seria amigo dela se nos conhecêssemos. Se eu não fosse o filho dela e fôssemos amigos, eu nunca seria amigo dela, jamais. Se ela continuasse desse jeito. Que era o ponto. Quando mamãe estava naquele dia sangrento, ela estava como a Maria sangrenta, ela era uma pessoa bem tóxica. Então, tipo, teve uma vez que ela contou pra mim que a minha avó brigava com ela e fazia questão de humilhar ela na frente das pessoas, porque ela humilhava as pessoas. Enquanto ela estava nesses dias, então elas resolveram ir na casa da vizinha, e aí ela viu a moça grávida, ela falou: nossa, mas que nojo de você com essa barriga e toda suada e não sei o que. Aí a minha mãe chegou nela e falou: Viviane, ninguém é obrigado a aguentar os seus insultos só porque você tá sangrando. Se você tá estressada, você que fique dentro da sua casa. E estraçalhou ela na frente de todo mundo. Minha mãe aprendeu a lição, mamãe não faz mais esse tipo de coisa. Mas por uma coisa, uma coisa que está fora do seu alcance sobre ela sangrar todo mês,
ela acabava se tornando uma pessoa inconveniente, desnecessária, rude, grossa, fazendo com que as pessoas não gostassem dela. Mesmo depois que ela falasse essas coisas, ela se arrependesse depois, como é que fica a pessoa ferida? A gente compreende que ela não estava bem, mas isso não quer dizer que a atitude dela seja realmente justificável, né? Então, é algo mais ou menos assim, sobre cuidar da saúde. Eu usei um exemplo mais prático, mas você tem que se cuidar. Às vezes, na verdade, você pode estar sendo reativa como outra pessoa, você pode estar sendo inconveniente, você pode estar sendo chata, seja por uma insegurança sua, e é que agora eu vou abordar não só a saúde física, mas como saúde mental também, essa saúde emocional, de que na verdade as suas inseguranças podem estar perturbando os outros, na verdade a outra pessoa realmente não tem culpa. Você na verdade pode estar num dia estressante porque por conta de trabalho, ou por algumas preocupações, ou porque você está com fome, e aí você acaba comendo como se você fosse um pré-histórico, um troglodita, entendeu? E não é legal. Então é importante a gente olhar pra dentro de si e se cuidar um pouco mais nesses quesitos para que a gente não seja inconveniente com outra pessoa. Kevin, o que isso tem a ver com a paciência? A paciência alheia. Aqui a gente não vai falar sobre a nossa, como nós sermos pacientes com o que as pessoas fazem com a gente, mas como a gente também não tem que ser uma pedra de tropeço para as outras pessoas que também estão tentando ser pacientes como nós, né? A dica número 3, ele aborda 2 tópicos e eu vou citar um exemplo prático com vocês sobre um problema que eu tive. Aqui está escrito, não resolva as coisas de imediato, espere um pouco, respire e então faça o que tiver que fazer. Ficamos presos somente ao problema ao invés de buscar uma solução, o que faz completo sentido. Um exemplo prático da minha vida foi no meu tempo de TCC. O que aconteceu foi que O que acontece? Existiam 2 matérias, eu fazia um tecnólogo de 3 anos, então tinha o 5º e o 6º semestre. O 5º semestre, a gente tinha uma matéria que era o pré-projeto. O pré-projeto para a gente fazer um relatório do TCC para a gente poder apresentar para o nosso professor daquela matéria. E aí ali a gente já tinha a oportunidade também de procurar algum orientador. No 6º semestre e o último, que era o TCC, a gente tinha a matéria especificamente de TCC, onde a gente ia entregar um outro relatório, não só com mais atualizado com o que a gente fez do primeiro, do pré-projeto, mas também acrescentando algumas coisas aos moldes desse novo relatório. Qual foi o problema? Eu não percebi isso e eu achei que, na verdade, era o pré-projeto para as 2 coisas e que eu só precisava refinar e entregar no modelo de TCC. Então, eu peguei o modelo do pré-projeto, refinei pensando em algumas outras coisas que a gente tinha conversado com o nosso orientador e entregando para esse professor responsável por essa matéria. E aí, o que acontece? Éramos em 4 pessoas, a nossa colega fez todo o pré-projeto sozinha, acho que em torno de umas 20 páginas, sozinha, e ela falou, gente, eu sei que o 6º semestre para mim vai ficar muito mais corrido, eu não vou conseguir estar muito presente para ajudar vocês. Eu vou fazer tudo sozinha, e aí depois vocês só refinam o que tiver que refinar. E se precisar, eu ajudo vocês em alguma coisa. Perfeito. Quando a gente, no último dia do 6º semestre, para apresentar para ela, ela viu que, na verdade, a gente tinha feito o negócio todinho, o nosso relatório de TCC, como em formato do pré-projeto e não do novo modelo de TCC. Responsabilidade minha, porque a parte prática ficou por esses 2 outros colegas e eu fiquei todinho com a parte teórica porque eu não queria fazer a parte prática. Eles estavam entendendo muito mais do que estava acontecendo, eu não estava muito afim, além do que eu era o pior aluno dentre eles porque eu estava com um monte de DP e num outro vídeo eu falei para vocês, eu fiz 12 matérias no meu 6º semestre, né? E eu acabei, enfim, não prestando atenção nisso e por isso também eu só ia fazer só o relatório, eu não ia apresentar e eu também não ia ter que programar e nem desenvolver nada junto com os outros 2. Perfeito, a gente mostrou pra ela, olha aqui, vê o que você acha. Ela falou, gente, vocês fizeram no modelo errado. O último dia, era 5 horas da tarde, a gente precisava entregar aquilo ali até 11h59. E eu tava no caminho do ônibus, quando eles falaram que na verdade era errado, ela me mandou um modelo, ela me mostrou que o professor já tinha falado sobre isso e eu não tinha percebido. E eles me xingando e descascando, eu falei, calma, Kevin. Calma. Não vamos pensar no problema, vamos pensar na solução. O que eu posso fazer pra gente solucionar? Porque eu ia impedir os outros de se formarem, porque só ia faltar essa matéria. Falei, tá, o que eu vou fazer? Então, respirei fundo, fui até o professor, e aí que veio uma coisa.
justamente como eu falei para vocês, tem o professor responsável por aquela matéria e tem o nosso professor orientador. A gente mostra para o nosso orientador, ele carimba e a gente mostra então para o professor responsável para ele dar a nota e ver se realmente está ok. A nossa sorte é que o nosso professor e o nosso orientador eram a mesma pessoa. O professor da matéria que ia aprovar se estava realmente tudo certo ou não era o nosso orientador que também ia carimbar. Então, assim, antes precisava ser naquele mesmo dia porque eram os outros. Como nós éramos alunos dele, além de que ele era nosso professor desde o primeiro semestre, eu cheguei lá, falei, professor, o senhor não sabe o que aconteceu. O cachorro comeu o meu computador e eu não vou conseguir fazer. Eu falei, professor, me equivoquei, fui honesto, mas implorei, falei, professor, pelo amor de Deus. Eu não tenho problema, porque eu vou continuar aqui nessa instituição, nessa faculdade, mesmo depois de entregar o TCC. Mas eles precisam se formar. Maravilhoso, professor. Ele nos deu mais 3 dias, então era terça-feira, a gente tinha que entregar até sexta-feira, porque ele ainda tinha que ver, né? Ele não só tinha que receber, como ele também tinha que ler. Eu acho que a gente fez em torno mais ou menos de umas 40 TCC, 40 páginas. TCC é uma coisa realmente muito complicada, né? Um projeto bem cansativo, bem exaustivo. E aí eu conversei com ele e aí eu cheguei lá. Eu falei, calma, antes que me xinguem, eu solucionei o nosso problema. A gente pode entregar isso até o final dessa semana. Dito isso, me xinguem à vontade, eu peço desculpas, eu realmente estava errado e fui fazer o bagulho que tinha que fazer. Entendeu? E, graças a Deus, a menina se juntou a gente, então foi nós 4 fazendo... Ó, como ficou aqui, eu tenho que arrumar essa luz mesmo. A gente teve que arrumar, então, nós 4 tivemos que fazer o negócio, então. Além de que ainda veio, graças a Deus, Deus abençoe, a Camila é o nome da menina que ajudou a gente, que ela era da nossa turma, nossa colega, mas ela era de outro grupo, só que o TCC dela já estava pronto. Ela se disponibilizou para ajudar a gente a poder fazer toda a parte da documentação, a parte de teste também do aplicativo. Então, assim, ela foi perfeita. Deus abençoe muito a vida dela. Foi graças a ela que a gente conseguiu entregar esse projeto e deu tudo certo. Mas é isso que eu digo, eu foquei primeiro em solucionar, porque ficar pensando no problema não adianta muita coisa, né? Então a gente tem que ir direto para a solução, pra gente não ficar com aquele problema e etc, né? E isso fala exatamente sobre a próxima dica, que é a dica 4, que é nada está no seu controle. O que está no seu controle que você pode fazer, você faz. O que não está no seu controle, você tem que fazer, entendeu? Tipo, vai se preocupar, vai quebrar a cabeça, não faz sentido. O que está dentro do seu alcance, você faz. O máximo que você pode fazer, às vezes, é se precaver. Então, puxa, lavei as minhas roupas hoje, tá um sol de 40 graus, a temperatura, e eu vou sair e aqui a previsão do tempo tá falando que não vai chover. E naquele dia resolve chover, a roupa ficou no varal, molhou de novo, e enfim, você vai ter que secar e você vai ter que lavar de novo. Você poderia ter previsto, quem sabe, ter colocado um guarda-chuva, você ter tirado, mas quem que vai dizer que num calor de 40 graus realmente vai chover depois? Você pode se precaver, mas tá fora do seu controle. O tempo, não tem o que fazer. Às vezes a gente só aceita realmente o que aconteceu, a gente só vai lá e limpa a sujeira que ficou, tá certo? Agora eu vou falar dos meus métodos não muito convencionais para ser uma pessoa um pouco mais paciente. Eu acabei até esqueci, eu ia fazer essa introdução e vou fazer agora. Eu sou uma pessoa paciente? Sou, mas a minha paciência, ela é... Como eu posso dizer? Ela é muito seletiva. Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito paciente em questão relacional. Sou uma pessoa, por exemplo, que se a minha avó, porque agora minha avó tá batendo na tecla de que ela não quer o body splash da Virgínia, mas ela quer o body splash do TikTok. Eu falei, senhora... Não é marca, eu quero a marca do Body Splash. A marca do Body Splash não é TikTok. Eu preciso que você me dê o nome e a marca. Não, mas eu quero o Body Splash do TikTok. Ou quando a sua mãe pede que você saiba o e-mail dela. Minha mãe queria que eu soubesse o e-mail dela, sendo que quem fez foi o meu irmão. E ela fala, mas e a senha? Eu falei, você não anotou a senha no celular? Só que ela não sabe onde ela deixou a senha dela. Ela anotou a senha, mas ela não sabe agora onde ela anotou a senha dela. Para esse tipo de coisa, eu consigo ser uma pessoa bem tolerante. Mas eu não sou, por exemplo, uma pessoa muito paciente quando a questão é, tipo, conquistar sonhos, desenvolver projetos. Tô na empresa, a gestora falou que o projeto tem que estar pronto em 6 meses. E, cara, eu não gosto dessas coisas que são muito demoradas, entendeu? Quanto antes eu puder resolver, melhor.
Quanto mais rápido esse projeto estiver pronto, quanto mais rápido a gente puder entregar, quanto mais rápido eu conseguir atrás desse sonho, por que eu tô demorando tanto para conseguir conquistar o meu sonho e o que eu tanto almejo, o que eu tanto desejo? Isso eu não consigo ser paciente. É um negócio que eu preciso... eu sonhei hoje, eu tenho um sonho hoje, eu preciso solucionar ontem. Eu não consigo ser uma pessoa tão paciente nesse aspecto. Então eu sempre gostei muito tudo de um começo, meio e fim e rápido. Pronto. Coisas práticas. As coisas não são assim porque não estão no meu controle. E às vezes projetos dependem não só de você, assim como também dependem de outras pessoas. Então eu pensei em fazer algumas coisas para que eu me tornasse essa pessoa um pouco mais paciente, essa pessoa um pouco mais calma. Quantas vezes eu já falei paciência nesse vídeo? E quais são os meus métodos? Fazer coisas que eu não gosto. Coisas que não têm um começo, um meio e um fim. Elas têm um começo, um meio e sabe lá Deus se elas acabam. Ou se acabam, demoram muito. Começando pelo MMORPG. Por quê? Porque MMORPG é um jogo de mundo aberto. É um jogo que não tem fim. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele não tem um fim. Desses a gente pode citar tanto Tales of Mind, quanto acho que Genshin Impact também. Eu acredito que também... Legend. Desses três, o único que eu joguei todos, mas eu joguei muito mais Legend. E qual é o problema? O seu único objetivo, na verdade, pelo menos o meu, era me tornar o ranking 1 do server. Só que o ranking 1 tinha 21 bilhões de poder. E eu tava ainda com 1 milhão e... Nunca que eu vou chegar. Nunca. Então, tipo assim, ainda mais se ele continua jogando, eu nunca vou conseguir alcançar ele, a não ser que eu tenha que dedicar minha vida integralmente àquele jogo. Se bem que às vezes o modo história, ele acaba, e aí você só tem as missões diárias. E eu tava levando mais ou menos 1h30, 2 horas pra fazer as missões diárias. Tinha, por exemplo, a missão do cofre, pra você poder pegar dinheiro. E aí aquilo ali levava pelo menos uns 10 minutos. E, enfim, tinha as energias pra você, as estaminas pra você poder fazer o jogo. Enfim, não vou me estender muito, é uma coisa que é eterna. Então, era uma das formas que eu fazia para o quê? Ter paciência, porque, caraca, ter que ficar fazendo as mesmas coisas todos os dias também se torna extremamente chato. Então, eu também treinava um pouquinho da minha disciplina em relação a isso. Desisti do jogo e tentei fazer outras coisas, que é o quê? Platinar alguns jogos. Eu tive a péssima ideia, então, de tentar platinar My Little Pony. Da última vez que eu joguei, era só, tipo, poucos pôneis. Não tinha nem tantos mapas. Tinha a Equestria em si, tinha o da Applejack e tinha Cantelote, que era o da Princesa Candace. Só eram esses três. Eu voltei pra jogar depois de anos, tem esses três, e depois agora tem a Cabana da Zecora, e aí tem o outro dos pôneis de cristal, e aí tem um outro que também precisa ser liberado, que eu não sei do que se trata, e tem um outro também da inimiga lá que apareceu em Cantelote. Cara... Eu fui olhar pra ver quantos pôneis que você precisa completar. É 2.500 pôneis. Eu tô jogando acho que uns 2, 3 meses e eu só consegui 117, 118. Eu vou ficar nesse jogo eternamente. Vai se passar 10 anos, eu acho que ainda vou ter jogando. Ainda se eles não forem atualizando e forem colocando mais pôneis. Então, assim, é infinito. Mas a minha paciência tá ali, ó, sendo exercitada pelo menos. E então eu pensei em platiná-lo Eu então pensei em platinar ele essa é a minha estratégia, com joguinhos. E eu também, por exemplo, estou jogando agora Pokémon. Eu estou jogando, no momento, eu terminei Emerald, e então agora eu estou jogando o Safira, o Ruby e comecei o Leaf Green. E aí, tanto o Emerald quanto o Safira quanto o Ruby são basicamente todos ali em Hoenn. E aí, então, a minha ideia, na verdade, é fazer uma equipe diferente, bem distoante uma da outra, com pokémons que eu nunca usei, com, enfim, times diferentes. Exceto que todos eles têm pelo menos um inicial de cada um. E nesse último específico do Ruby, eu resolvi usar um time de lendário. Então eu peguei o Rayquaza, e peguei o Celebi, o Jirachi, mas eu não quis pegar o Kyogre, nem o Groudon, e nem nenhum dos Regis, né? O Registeel, o Regice, o Regirock. Então eu acabei resolvendo que eu peguei alguns ali, e ainda tá sobrando um espaço para eu poder escolher mais um Pokémon para eu poder jogar. Então basicamente eu jogo a mesma coisa, só que agora eu não pulo as gramas. Eu passo por todos os gramadinhos e eu treino os pokémons não com Harikandi cheatado. Eu vou lá e luto com pokémon por pokémon realmente para poder evoluir os meus pokémons. Entendeu? Então é um não muito convencional,
mas funciona. Para mim que gosto muito de jogo, realmente funciona. Você pode ter aí suas ideias realmente de como tentar ser uma pessoa mais criativa que não seja apenas, assim, lidando com pessoas, né? Aí o grandíssimo psicólogo que basicamente estruturou todo o meu vídeo sobre tudo que eu tô falando para vocês agora, falou assim: paciência é o tempo de preparação para aquilo que eu vou receber. Use o tempo de espera de uma forma produtiva. A paciência, ela vem da ociosidade. A paciência pode ser tediosa nesse momento de ociosidade para aquilo que queremos. E o que ele quer dizer com tudo isso? Ao invés da gente somente esperar por aquilo que nós queremos, a gente, na verdade, pode se qualificar para que, quando essas coisas cheguem, elas não simplesmente sumam das nossas mãos. Por exemplo, se você quer ser um pai, ao invés de você só esperar ter uma cria, por que você já não vai se tornando um bom pai? Afinal de contas, você pode ter uma criança e, na verdade, ser um pai muito irresponsável. Se você quer muito um relacionamento, por que você não vai se qualificando para se tornar um bom homem ou se tornar uma boa mulher para o seu pretendente, para a pessoa que você gosta? Porque você melhorar por alguém, eu acho que não tem nada mais bonito. Entendeu? Então, ao invés de esperar com que você tenha esse relacionamento e, na verdade, você ainda seja imaturo, você ainda seja criança, você ainda seja irresponsável, aquela pessoa que poderia ser o amor da sua vida não simplesmente chegue e vê que você não vale nada, que você é um bosta, e que simplesmente ela suma e te dê um pé na bunda, entendeu? Porque você não estava pronto para ela, assim como, na verdade, as pessoas podem não estar prontos para você. Então, ele fala sobre isso e o que você tem feito realmente para fazer com que esse tempo seja produtivo, né? Eu tive uma experiência com questão de trabalho. Eu estava esperando por uma oportunidade, etc, tal, e aí, quando apareceu, eu tinha tudo, exceto uma única coisa, que era o inglês. Então, eu era qualificado toda na parte técnica, soft skill, hard skill, mas me faltava uma única coisa, inglês. Eu esperei tanto e quando veio, eu não pude aproveitar. E tem outras vezes que às vezes vai chegar até você, talvez até chegue, mas você não consiga manter com aquilo e aquilo simplesmente some das suas mãos, né? Um pouco deprimente, mas um pouco esperançoso. Eu espero que esse vídeo tenha sido para vocês, para que a gente realmente possa fazer desse tempo de espera algo bom e produtivo.